Eu estou muito impressionado com a qualidade de projetos no Brasil. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, né, vi bastante coisa, participei de bastante projeto legal lá, mas estando aqui no Brasil agora, fazendo parte assim, com oficina, com mais gente assim, no meio mesmo, tem muito projeto bacana. Salve, salve, rapaziada, chegou o grande dia, até que fim eu consegui vir até Bragança Paulista para mostrar para vocês aquele projeto do Corsa Monstro. E o mais legal de tudo, eu vou conhecer o proprietário, as ideias que ele tem e como está o andamento desse projeto. Vamos que vamos. I wanna say something. Yeah. Let's go. Ale, legal você estar aqui, muito legal receber vocês. Meu nome é Thiago. E sejam bem-vindos à oficina aqui que a gente está mexendo no monstrinho. A história do carro, na verdade, foi o seguinte, foi um conjunto de ideias que já vem de muito tempo, principalmente de fazer alguma coisa diferente. Então, assim, a gente está muito acostumado, principalmente no Brasil, a ver muito o mesmo tipo de preparação, muita coisa igual. E eu sempre quis sair um pouco dessa linha. E aí foi quando eu tive a oportunidade de estudar fora, me especializar em algumas outras coisas relacionadas a carro, mas não diretamente a mecânica só. E eu aprendi um pouco mais e eu criei coragem de fazer alguma coisa diferente, né? Assumir o risco. Então, quando isso aconteceu, eu peguei, juntei tudo e falei, agora é a hora. Eu fui para os Estados Unidos, eu me formei lá, né? E eu trabalhava na parte técnica, né, dos carros da NASCAR, não diretamente com a NASCAR, mas com carros da NASCAR. Eu participei muito da parte de construção, de desenvolvimento e de acerto. Então é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então a minha especialidade hoje eu posso dizer que é mais a parte de construção e acerto dos carros. Eu sempre gostei muito da Chevrolet, eu sempre gostei muito da marca, eu sempre gostei muito da mecânica e o meu primeiro carro não foi um Corsa, mas o meu primeiro carro de corrida foi um Corsa. Então, assim, eu me apaixonei pela maneira como o carro reage na pista. Eu gostei muito da simplicidade do carro, né? Da mecânica em si, de como ele é montado e tal. E acabei gostando de tudo que eu fui estudando. Fui indo atrás de mais mecânicas, de diferentes motores e tal, e comecei a gostar bastante. E isso foi o que me apaixonou em relação à marca. A ideia, para ser bem sincero, pouca gente sabe, mas a ideia de verdade era montar um Celta. Mas aí o Celta era um pouquinho mais caro, o Corsa eu acho muito legal. Eu tive um Corsa GSI antes desse, sempre foi meu sonho, consegui realizar. E aí eu me apaixonei realmente pelo Corsa, falei, não, então vai ser o Corsa, até porque era mais barato que o Celta na época. Então eu juntei assim o útil ao agradável, fiz um mix onde dava pra gente começar legal. O start tem mais ou menos 2 anos, foi o start. Foi quando eu, na verdade assim, a primeira coisa que eu comprei foi o motor. Eu comprei o motor pelo seguinte, esse motor, o 4.3 V6 da Blazer, né, o Vortec, ele nada mais é do que um motor 6 cilindros, mas ele é a cópia do 350 Chevrolet americano. Então ele só tem 2 cilindros a menos. Então assim, a parte de biela, pistão, é tudo igual, né? É um motor relativamente barato aqui e relativamente barato lá fora, as peças são fáceis de achar e é um motor de volume grande. Então assim, para quem mexe com preparação sabe que volume é muito importante na preparação. E eu sempre busquei ter motores de alto volume. A ideia quando apareceu o motor que estava num preço legal, acessível, eu comprei e falei, meu, agora é a hora de realmente montar alguma coisa diferente. E aí eu sempre imaginei um Corsa com uma mecânica que eu nunca tinha visto até então.
E aí eu falei, meu, é o V6 e a gente vai fazer um negócio diferente. E aí veio a ideia também dos turbos. A parte visual do carro, eu tentei não ser tão agressivo, né? Porque a gente sabe como é que é no Brasil, mas enfim. A minha ideia era colocar as rodas da NASCAR, inclusive eu trouxe rodas da NASCAR e tá comigo, mas a dificuldade maior era achar pneu. Então chegou num ponto que eu falei, meu, eu acho que a roda da NASCAR ela é muito legal, eu acho bacana, mas talvez não seja a roda ideal para o Corsa, para o modelo do carro. E aí foi quando apareceu um amigo meu com as rodas da Stock. E eu sempre gostei desse desenho da roda, eu acho essa roda muito bonita. Eu falei, meu, acho que tudo bem, a gente vai extrapolar um pouquinho no visual, vai ficar um pouco mais agressivo, mas vai ficar um negócio diferente. Cara, tem bastante coisa no carro, de fora, né, mas assim, do carro em si não sobrou muito. Eu removi bastante parte da parede de corta-fogo, foi quase toda embora, né? O assoalho foi bastante parte embora também. E eu fiz a parte estrutural do carro, né? Digamos assim, um sub-chassi nele. Fiz toda a gaiola com tubo de aço carbono, né? 3 milímetros, alguns de 4 milímetros. Eu estou usando a traseira dele, é uma suspensão de ômega, suspensão independente. O câmbio é o próprio câmbio da Blazer, né? Que é um câmbio legal para essa finalidade. O motor, como eu já falei, é um 4.3 V6 Vortec. E a gente quer usar as duas turbinas. A ideia é usar as duas turbinas e provavelmente um intercooler, alguma coisa que seja um negócio que dê para usar com mais segurança. Os freios, a gente está com uma parceria com o Peixoto, que ele forneceu os freios para a gente, eu trouxe as pinças de fora. Então a gente tem um freio legal no carro também. Não é o maior, o melhor freio, né, que existe, mas é um freio bem legal para o carro. E a ideia não era fazer o carro mais rápido do mundo ou o Corsa mais rápido do Brasil, nada disso. A ideia era fazer um projeto diferente. Não é um carro que eu vou usar assim todo dia, obviamente que não. Mas é um carro que se eu quiser ir para minha casa e vir para o trabalho, eu posso. E se eu tiver, por exemplo, um track day de final de semana, alguma coisa, se eu quiser andar com o carro na pista, eu também posso. Eu optei por tração traseira porque eu sempre quis ter um carro tração traseira, né? Eu fui piloto de kart quando eu era mais novo. Eu gostava bastante de tocar com tração traseira. E eu achava que, eu não sei como é que vai ser a reação do carro ainda, mas eu acredito que vai ser um kartzinho para tocar, então vai ser bem legal, bem interessante. Esse pneu que está aqui hoje é um Pirelli P0, né, da Stock Car, ele é um 305 660 18. Esse é o pneu que está hoje nele, mas a gente está usando o pneu mais para montar o carro, para saber a largura, fazer os paralamas, os fenders e tal, poder saber o quanto vai precisar esterçar, qual o curso de suspensão e tal. É mais para o mock-up que a gente chama, né? É só para montar e ver como é que vai ficar. Na pista a gente vai usar esse, mas na rua não. Quando vocês apareceram, quando você me ligou e a gente começou a conversar e tal, cara, aquele vídeo foi um boom, assim, sabe? Tipo, acho que eu tinha, sei lá, 1000 seguidores, nem isso, e de repente foi para quase 10 mil, assim, rapidinho. E é legal porque, assim, as pessoas no começo, cara, algumas criticavam, falavam que era feio, que era ridículo, que não ia dar certo e tal, mas a gente entende, né, é normal as pessoas agirem dessa forma. Mas com o tempo a coisa foi andando e né, a gente foi mostrando mais fotos, mais detalhes, algumas outras coisas que a gente foi fazendo e o pessoal começou a curtir e apoiar. Isso foi muito bacana, porque, meu, toda vez que a gente posta uma foto diferente, uma foto nova, sempre vem alguém dar uma ideia legal, alguém que incentiva. Meu, eu tenho um monte de gente que toda hora manda mensagem para mim no inbox falando, meu, que legal, tô acompanhando o projeto, quero ver o carro andando. Termina logo, estamos apoiando isso e, cara, isso é incrível. Isso pra gente é assim, a coisa mais satisfatória que tem, porque é um incentivo que não tem como explicar. É muito bacana. Não é só o nosso sonho, mas dá a impressão que a gente tem mais gente empurrando junto, entendeu? Isso é muito legal. Bom, Ale, é o seguinte, vou mostrar para você a parte de baixo do carro, para você ficar meio por dentro aí, o pessoal acompanhar um pouquinho. Aqui a gente está com o motor V6, né?
teoricamente o berço aqui, que não está montado ainda, falta ainda suporte do motor, falta suporte da caixa de direção. Semana passada a gente conseguiu resolver mais ou menos onde os escapes vão passar, porque a ideia primária era passar por cima para facilitar na hora de tirar o motor, mas infelizmente não deu devido ao espaço. Então a gente está trabalhando nisso aí também. A gente ainda tem alguns suportes para fazer, nem tudo que você está vendo aqui é finalizado, tem muita coisa que ainda é improvisado, que a gente está se acertando. Aqui é o câmbio, que dá para ver, ele está um pouquinho mais baixo, a gente vai estar mexendo nisso. O motor não está, como eu falei, ele não está montado, então ele está um pouquinho torto. O cárter a gente teve que deslocar, então dá para ver que ele não está certinho. A gente teve que deslocar o cárter para cá, vamos ter que fazer um trabalho aqui de novo no cárter para poder passar o escape, né? O câmbio aqui está muito baixo, então a gente vai ter que tirar um pouquinho do câmbio aqui para poder não pegar no chão em nada. Esse suporte aqui do coxinho ainda, do câmbio, o coxinho do câmbio ainda não está definido 100%. A gente teve algum problema aqui de furação, não ficou exatamente o que a gente queria. Essas duas laterais aqui são as duas partes do assoalho que sobrou original do carro, tá? O resto não tem mais nada. No meu ponto de vista, a parte mais interessante do carro, assim, particularmente falando, eu acho que é a traseira. A traseira ficou bem diferente, eu acho que ficou relativamente bem legal. Toda essa parte aqui a gente fez tudo tubular, não tem nada do Corsa mais, tá? Tanto que o tanque de combustível não fica mais aqui, dá pra ver, né? Aqui vai estar passando o cardan para tração traseira, o diferencial do Ômega, como eu tinha falado, a suspensão independente do Ômega também. E aí toda a fixação que foi feita nas duas laterais aqui, né? Que é o ponto de fixação principal. E aqui atrás o ponto de fixação do coxinho do diferencial, que aí a gente fez toda essa parte do chão que eu vou estar mostrando para vocês lá dentro do carro, na parte de cima lá. A suspensão do Juninho, da Concept, ajudou bastante a gente, tá aí no lugar. A gente está tomando mais algumas providências aí para acertar um pouquinho mais a suspensão. Não está tudo definido ainda, nem as molas, nem os amortecedores, nem a altura, mas estamos chegando lá. Aqui vai entrar o eixo, né, do Ômega também. Por enquanto a gente está usando o freio traseiro do Ômega original, mas na frente a gente tem um freio especial, mas a gente tem o freio especial para a traseira também. A gente fez um corte aqui, uma abertura traseira no para-choque, né, para melhorar o fluxo de ar aqui, né, e também para caber os escapamentos, que a gente ainda não sabe como que vai ser montado e nem o tamanho que vai ser. Bom, Ale, aqui eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho mais do carro agora por fora, né? O que vocês viram um pouco nas fotos, mas aqui dá para detalhar um pouco mais, né? Então, aqui no cofre, a gente ainda está desenvolvendo bastante ainda, mas dá para ter uma ideia de como é que vai ser. Falta fazer a parede corta-fogo ainda, falta fazer suporte de barra estabilizadora, radiador, intercooler, suporte de turbina, o próprio suporte do motor, como eu falei antes. E a gente está estudando ainda a parte da suspensão aqui para fazer camber plate e tal, mas devagarzinho a gente vai chegando lá, né? A parte dos fenders, como eu tinha falado antes, né, os paralamas, eu meio que fiz isso mais para ter uma ideia, uma visão diferenciada um pouco, porque quem acompanha o carro no Instagram viu que eu tentei fazer um modelo diferente de fender, mas o que me incomodou foi que aquele modelo, ele tira muito as linhas originais do carro, então eu preferi deixar alguma coisa mais nesse sentido. Ainda não definimos 100%, mas provavelmente vai ser alguma coisa parecida com isso. A ideia é ter uma saia lateral também, tá? Futuramente a gente quer fazer um assoalho embaixo dele, inteiro de alumínio provavelmente, para ele ter um efeito solo por baixo. E a parte interna do carro, como dá para ver, a parte estrutural, né, que a gente quebrou bastante a cabeça para tentar fazer uma coisa segura e resistente, tem o suporte da pedaleira, né, suporte da coluna de direção. Ainda não está tudo 100% definido, mas está bem perto disso. Toda a parte de estrutura aqui do painel na frente. A gente ainda não tem certeza se vai conseguir usar o painel dele, mesmo com recorte e tal, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Isso vai ser só no final. A parte do câmbio aqui que a gente está planejando aqui, projetando toda a parte de link do câmbio, né? A parte do túnel aqui, que tem que ter, nesse caso, o carro com tração traseira, que tem o cardan passando aqui pelo meio, tem que ter um cuidado um pouco maior nessa parte, porque a gente quer evitar, por exemplo, do cardan quebrar
e por algum motivo ele quebrar e atingir os ocupantes dentro do carro, ou cair no chão e bater no chão e catapultar o carro, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior nesse túnel, que é parte estrutural do carro. Como pode ver aqui, o assoalho que sobrou do carro foi só essas duas partes do assoalho, né, dos dois lados, embaixo do banco. Bom, Ale, aqui é mais ou menos a posição que a gente vai estar dirigindo o carro, né? Posição de freio, pedal, acelerador aqui, né? A distância aqui do volante, né? A posição do banco, a alavanca de câmbio, que a gente vai estar fazendo o link ali, como eu falei. E parte estrutural, né, um pouco de proteção, não é um carro de corrida, né, então a gente não está preocupado muito só com pancada, dividir curva e tal, nada disso. Mas basicamente é isso aí, a posição me agrada de poder dirigir o carro, né, de ter visão de retrovisor e tal, visão periférica. Então basicamente é isso, você pode ver que o câmbio, apesar de invadir bastante o carro, assim como o motor, não atrapalha tanto, né? Não fica um incômodo, a gente tem espaço ainda, tem espaço para montar o apoio de pé se quiser, enfim. E aqui, como dá para ver, ó, eu estou sentado bem mais para trás do ponto original do carro, né? Então, lógico, isso foi pelo fato do motor e o câmbio entrar muito dentro da cabine, né? Invadir, mas também pelo fato de distribuição de peso. Então, se você olhar um Corsa normal, o volante está bem mais para frente, né? E normalmente o motorista está muito sentado bem mais para frente, né? Teria o espaço aqui para você deitar o banco e sentar no banco de trás. Eu posso falar para vocês então que o banco dianteiro está encostado na onde começa o banco traseiro. Partindo para a parte de trás aqui, para vocês darem uma olhada, vou estar mostrando para vocês o que a gente fez. Como eu mostrei antes, na parte de baixo do carro, não tem como ter o tanque de combustível lá embaixo, então a gente teve que deslocar o tanque para dentro do carro. Devido a custos e custo-benefício, digamos assim, eu acabei trazendo um tanque de competição de fora, que a gente acabou colocando ele aqui no meio. Tudo isso aqui foi refeito, toda essa parte de chão, de lataria, paralama interno, foi tudo feito. Tem a caixa de bateria, agora a bateria fica na parte de trás do carro, o suporte do extintor do outro lado. Fala que, mas aumentou muito o peso do carro. A gente tem dois lados nessa história, né? Primeiro, a gente tirou muita coisa do carro. E segundo, eu não quero um carro extremamente leve, porque ele realmente vai ser um carro arisco, então eu preciso um pouco mais de peso. Então a gente nos preocupou muito em aliviar muito o peso do carro. Aqui é o seguinte, aqui a gente abriu o para-choque para não formar o efeito paraquedas que a gente chama, né? Que é o para-choque segurando o fluxo de ar que passa por baixo do carro. E ao mesmo tempo a gente vai precisar colocar os escapamentos. Então, para ajudar na aerodinâmica, porque a gente vai ter um assoalho por baixo, vai ter um efeito solo e tal, a gente resolveu abrir aqui para poder, né, ter um fluxo de ar melhor e melhorar a dinâmica do carro. Aí na parte de acabamento, muita gente falou dos fenders e tal, né, por dentro. A ideia que a gente tem a princípio, não sabemos se isso vai ser realmente, mas a ideia que a gente tem é fazer todo o acabamento em alumínio. Chapa de alumínio com vincos e desenhos e tal, mas alguma coisa bem clean e que fique diferente. Os vidros, a princípio a gente está pensando em usar vidro mesmo, né? Mas provavelmente num futuro a gente vai colocar Lexan em alguns, não em todos. Aqui é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, não é essa turbina que a gente vai usar, mas só para vocês terem uma ideia de que a gente está planejando. As turbinas teoricamente ficariam nessa posição, tá? Então a gente quer ver se a gente consegue colocar uma de cada lado, né? O escape vindo nessa direção, né? A pressurização, o intercooler. E aí provavelmente a gente vai fazer a alimentação à entrada pelas laterais. Uma coisa que a gente pensou aqui para poder facilitar toda a manutenção do carro, que a gente quer que seja um carro fácil de mexer, a gente chegou numa conclusão de fazer essa frente removível. Então a gente pode colocar ela aqui, parafusar, fechar o capô. Na hora que precisar tirar o motor, como sai o motor e câmbio tudo junto, né? Então a gente solta os parafusos, né, e remove a frente, fica um acesso bem mais fácil para o que você quiser fazer de manutenção. Bom, aqui a parte do freio, parte dianteira, a gente está pensando em usar uma pinça de 4 pistões. Então eu trouxe alguns modelos de fora, e aí essa daqui é uma Outlaw, e ela tem 4 pistões, mas ela é um pistão, ela tem uma ventilação melhor, mas o pistão dela é um pouco menor do que essa Wilwood. Essa aqui ela tem um pistão um pouquinho maior, então provavelmente a gente vai acabar usando ela. Mas as duas têm o mesmo tipo de pastilha, então a gente pode estar jogando uma na parte de trás, outra na parte da frente, enfim. Mas esse é o freio que a gente vai trabalhar. Esse aqui é o filtro de óleo que usa nesse motor. A gente se deparou com um problema muito sério na hora de montar. Como a gente teve que cortar o cárter e diminuir ele para o motor ficar mais baixo,
a gente teve que jogar esse mesmo volume de óleo para algum lugar. No caso, foi para a lateral. E aí caiu num problema, a gente tampou aonde iria o filtro no bloco. Então a gente teve que colocar uma flange lá e nós vamos deslocar o filtro do bloco para outro lugar no carro. Aqui eu vou estar falando um pouquinho para vocês da parte de gerenciamento, de alimentação. Esse coletor, ele não é original desse motor específico, mas ele saiu nessa versão de motor. Esse coletor ele veio de um motor que estava no Mercury, que era motor de barco. Ele tem a injeção externa. Então ele tem os bicos externos, ele não é igual ao da Blazer nacional. E a gente está esperando conseguir trabalhar com a Fueltech para poder gerenciar tudo isso aqui, porque eu tenho certeza que com os 2 turbos a gente vai precisar de um gerenciamento de ponta. A ideia é colocar o para-choque original de volta no lugar. Ele vai ficar aí. E depois ele vai lembrar bem um Corsa. As pessoas vão olhar e vão falar, é um Corsa. É um Corsa. A ideia é essa, as pessoas vão olhar e vão reconhecer um Corsa. Então aqui é o cardan do carro, né, do Corsa. Como vocês sabem, a gente usou a parte de trás de diferencial do Ômega. Então esse cardan aqui ele veio de um Ômega, né, tanto que esse encaixe aqui é original do Ômega. Mas a gente adaptou aqui à frente para poder entrar no câmbio da Blazer e da S10. E a gente tem uma flange que a gente vai estar fazendo a mesma coisa desse lado aqui. Então ele vai ganhar um pouco mais de resistência, vai ficar um pouco mais articulado e vai melhorar. Esse cardan aqui ele não é o original do carro, ele foi encurtado, tá? Ele veio do Ômega, mas o Ômega ele tem mais uma seção desse lado. E aquela seção foi removida e esse tubo foi diminuído. Esse tubo é um tubo mecânico, né, que eles chamam, é um tubo especial para cardan. Eu sou o Pablo, eu sou amigo do Thiago já faz uns 4, 5 anos. Quando ele começou a loucura desse Corsa aqui, eu entrei junto com ele logo no começo. Logo quando ele pegou o carro, antes de cortar, eu já estava junto com ele. O Thiago tem então, a experiência dele com NASCAR, com corrida de turismo, com kart. Então já é um cara que já é criado dentro de competição, dentro do mundo de automobilismo. Eu já participei de equipe de estoque, arrancada, rally, circuito, eu também já andei bastante por aí. O nosso sócio, Alê, na oficina, também é um cara já bem escolado. E desde o começo, eu por ser engenheiro, eu estou ajudando o Thiago a tirar alguns pelos de estrutura, algum fechamento, algum desenvolvimento um pouco mais técnico do que o puramente prático do carro. Então, o posicionamento de alguns tubos, algum reforço que ele queria fazer, eu falei, vamos fazer de outro jeito, fechamento de assoalho, esse tipo de coisa. Então, a minha contribuição com o carro já é bastante antiga, desde o princípio, levando mais para o lado teórico da coisa, não tanto para o lado prático. Uma preocupação que o Thiago sempre teve, desde o começo, como isso aqui é um carro de rua e também de pista, a gente está colocando um motor forte nele, é um carro que vai andar rápido, vai frear muito, com muito freio, com muito pneu. A nossa preocupação sempre, desde o começo, foi muito com segurança, certo? Então, tudo que foi colocado no carro, em termos estruturais, em termos de componente, escolha de componente, a gente sempre levou muito em consideração a segurança, mesmo porque quem está andando no carro sou eu e o Thiago, desde o começo. Eu estou muito impressionado com a qualidade de projetos no Brasil. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, né, vi bastante coisa, participei de bastante projeto legal lá, mas estando aqui no Brasil agora, fazendo parte assim, com oficina, com mais gente assim, no meio mesmo, tem muito projeto bacana. O Brasil não fica para trás nos Estados Unidos. O que eu acho que a gente precisa melhorar um pouco realmente é a parte de organização e pessoas mais qualificadas profissionalmente, né, estudar e ir atrás da informação mesmo. Tem bastante gente que faz, mas tem muita gente que ainda não tem esse acesso, né? E principalmente, acima de tudo, ferramental. Ferramental a gente precisa buscar. Aqui na oficina a gente está tentando fazer isso aí, buscar a maior parte de ferramental possível para conseguir fazer esses projetos diferenciados assim, né? A gente pegou um carro e está montando um subchassi de dentro, tirando e colocando ferro e tubo e tal. A gente sabe que um carro desse porte, tanto na rua como na pista, por culpa nossa ou não,
você pode se envolver num acidente. E lógico, segurança pra gente é acima de tudo. Bom, galera, para vocês aí que acompanharam, espero que tenham gostado. A gente está aqui trabalhando forte para terminar o carro. E se Deus quiser, logo logo o Ale vai estar lá dentro com a gente aí, passando um pouquinho de medo com a gente no carro. Acelerando o carro com a gente. Beleza, pessoal? Obrigado. E só lembrando que da onde saiu esse, vai sair mais. 7008 Filmes, um canal diferente, igual o Monstrinho.